Com relação a reforços, nesse momento dá para dizer que o Grêmio está em stand-by. O jogo contra o Juventude, como é que chega pro Grêmio? Um jogo em casa. A decisão, ela se dá parecido com a do ano passado, né? É muito, igual, né? Vai ser lá em Caxias. Lá em Caxias a decisão. Vai ser lá em Caxias. Então, quer dizer, com um detalhe. O Juventude tem aquele ressentimento do que aconteceu no passado. Isso entra, né? Isso entra, Zé, nessa preparação da equipe da Serra para o jogo contra o Grêmio. O Grêmio utilizou, pelo menos a ideia foi essa, força máxima contra o São Paulo no Morumbi, na péssima derrota em termos de atuação por 2-0 pelo Campeonato Brasileiro. A estratégia de utilizar força máxima, ela se mantém. O Grêmio não vai entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro na metade da próxima semana. Então vai para 2 confrontos com o próprio Juventude, valendo vaga na decisão do campeonato estadual. O time que entrou em campo no Morumbi, Zé, ele vai sofrer alterações para o jogo de domingo às 5h30 na Arena. Os jogadores contestados, eu cito 3 que foram titulares: João Pedro, Wagner Leonardo e Edenilson, podem sim perder suas condições de titularidade para o jogo do final de semana. Uma troca é obrigatória. O volante Noriega, que foi expulso contra o Novo Hamburgo. E aí abre-se espaço para o Thiaguinho, para o ressurgimento do Dodi ao lado do Arthur, é uma possibilidade. Hoje pela manhã teve treinamento no CT Luiz Carvalho e o Luiz Castro deu start para preparação, que vai ter apenas mais um treinamento neste sábado para definição da equipe. O Marcos Rocha de volta à lateral direita, Gustavo Martins de volta à zaga. E o William, que lá em São Paulo foi o substituto do Edenilson ainda no primeiro tempo, Zé, são as tendências para o jogo de domingo. Até pela ausência do Noriega, acho que vale sempre o esclarecimento que o Nardoni não pode jogar no Campeonato Gaúcho, né? Nem ele, nem o Pérez, porque eles foram contratados depois do fechamento da janela de inscrições pro Gauchão. Inclusive, esses 2 jogadores serão apresentados hoje à tarde. E dentro daquela ideia de reforços que eu falava há pouco, eles, para esse primeiro semestre, pelo menos por hora, são os últimos reforços. Reforços para o meio-campo, volante Juan Nardoni e também Leonel Pérez. O Pérez ele sofreu uma lesão muscular atuando pelo Huracan, mas pelas informações que eu recebi, ele chegou na fase final do tratamento e já treina normalmente no CT. Então, projetando a retomada do Brasileirão, Zé, que pro Grêmio vai ser lá no dia 25, contra o Atlético Mineiro, aí sim, a situação vai ser outra. O Luiz Castro deverá ter esses 2 jogadores à disposição. Era especulação, é uma possibilidade. Se falou ontem até que as mudanças possíveis do Grêmio para esse jogo contra o Juventude, até a presença do garoto, do Jefinho, ela seria possível naquela terceira posição de meio campo. Olha, não descarto, Zé, não descarto. O Jefinho foi levado a São Paulo, mas ele acabou sendo cortado, não ficou no banco de reservas. Pode aparecer. O treino de hoje foi a reapresentação. Então o Luiz Castro provavelmente amanhã, é que ele vai bater o martelo, vai definir o seu 11 inicial para a partida contra o Juventude. Não descartaria a possibilidade do Jefinho. Arthur e Thiaguinho já atuaram juntos nessa temporada no meio-campo. O Dodi também já foi utilizado pelo Luiz Castro. O que dá pra dizer é que... Dodi seria um substituto mais pro Noriega. Mais pro Noriega. O terceiro homem é aquele que foi o Edenilson no jogo passado, que o Cristal... E o William entrou depois. Esse aí é que ainda fica meio... E aí o Jefinho é uma possibilidade, é um meia, né? O Roger foi utilizado já também pelo próprio Luiz Castro. São possibilidades pro setor. Mas também é um jogo de pressão. A gente não sabe como é que o Luiz Castro vai trabalhar o mental da equipe, sabendo que existe uma necessidade de vitória. Daqui a pouco ele pode apostar sim nos mais cascudos. E aí o William tem essa característica de ser um jogador mais experiente para atuar, mesmo que não seja na dele, atuando por dentro como meia central. O Grêmio volta ao Brasileiro também no dia 25, né? Galo, na Arena. Na Arena do Grêmio. E aí, para esse jogo, o Nardoni e o Pérez provavelmente estarão à disposição. Eu diria que se o Nardoni estivesse inscrito pro Gauchão, seria a grande estreia do final de semana. Mas como não estão, ficam pro Campeonato Brasileiro. Jason Lisboa trazendo as informações do Grêmio aqui em Esportes ao meio-dia, mais 23 minutos.